Existe um tipo de engano que só funciona em pessoas sinceras. Pessoas descuidadas nem caem nele, porque ele exige algo perigoso, convicção absoluta de que você está certo. E quanto mais sincera a pessoa se torna, mais inabalável ela fica no erro. Isso soa estranho, não é? A gente sempre imaginou que sinceridade fosse uma proteção espiritual, que pessoas honestas, dedicadas, convictas estariam automaticamente seguras. Mas a Bíblia e Ellen White mostram exatamente o oposto. Algumas das maiores tragédias espirituais da história foram protagonizadas por pessoas profundamente sinceras. Elas não estavam fingindo, não estavam brincando de ser religiosas. Elas realmente acreditavam no que faziam. E foi justamente essa sinceridade que as tornou cegas. Hoje vou mostrar como isso acontece. Como a sinceridade pode se transformar na porta de entrada para o endurecimento espiritual. E qual é o sinal exato que revela quando isso já começou na vida de alguém? Porque existe um ponto no caminho espiritual onde a pessoa ainda pode voltar. E existe outro ponto onde algo dentro dela se fecha. E a diferença entre os dois não está na doutrina que ela professa. Está em algo muito mais sutil. Algo que quase ninguém percebe quando começa a acontecer. Pense em Saulo de Tarso antes de se tornar Paulo. Ele não era um homem descuidado. Não era alguém que vivia de aparências. Saulo era zeloso, estudioso, comprometido com aquilo que acreditava ser a verdade de Deus. Ele perseguia cristãos com convicção absoluta. Prendia famílias inteiras. Consentia na morte de Estevão. E fazia tudo isso achando que estava servindo a Deus. A sinceridade dele era real. Mas a direção estava completamente errada. Agora pense nos sacerdotes que crucificaram Cristo. Eles não eram ateus. Não eram pessoas indiferentes à religião. Eram os guardiões da fé. Os estudiosos das Escrituras. Homens que dedicavam a vida inteira ao templo, aos rituais, à lei de Moisés. E foram justamente esses homens que olharam para o Messias prometido e disseram: crucifica-o. Com sinceridade, com convicção, com a certeza absoluta de que estavam protegendo a verdade de Deus. Eles não estavam mentindo para si mesmos, eles realmente acreditavam nisso. E essa crença sincera os tornou cegos para a maior revelação espiritual da história humana. Então a pergunta que fica é esta: o que faz a sinceridade se transformar em cegueira? Como é possível que pessoas honestas, dedicadas, estudiosas da Bíblia se tornem completamente inabaláveis no erro? E a resposta é mais perturbadora do que parece. Porque não tem a ver com falta de conhecimento. Tem a ver com o tipo de sinceridade que está sendo praticada. Existe uma sinceridade emocional. E existe uma sinceridade bíblica. A sinceridade emocional se baseia em intensidade, em sentimentos fortes, em convicções profundas, em defender aquilo que você acredita com todo o coração. Parece espiritual, não é? Mas a Bíblia nunca disse que sentir algo com intensidade torna aquilo verdadeiro. A sinceridade emocional pode existir completamente desconectada da verdade. Você pode estar sinceramente errado. E quanto mais você se entrega emocionalmente a esse erro, mais difícil fica enxergar a verdade. Porque agora não é apenas uma questão de doutrina. É uma questão de identidade. Você investiu tanto naquilo, defendeu tanto, sentiu tanto, que abrir mão dessa crença parece abrir mão de quem você é. E é aí que a sinceridade se torna perigosa. A sinceridade bíblica é diferente. Ela não se baseia em intensidade emocional. Ela se baseia em submissão à palavra de Deus, mesmo quando essa palavra confronta aquilo que você sente. Mesmo quando ela exige que você mude. Mesmo quando ela desconstrói crenças que você carregou a vida inteira. A sinceridade bíblica diz: Senhor, eu quero estar certo diante de Ti, não diante dos meus sentimentos. E isso é raro. Muito raro. Porque exige humildade constante. Exige disposição para ser corrigido. E a natureza humana odeia isso. A gente prefere estar confortável do que estar certo. Prefere defender aquilo que
Já acreditamos do que examinar se aquilo realmente está alinhado com as Escrituras. E o pior é que a religião moderna oferece todas as ferramentas para alimentar a sinceridade emocional. Você pode assistir a dezenas de sermões por semana, pode ler livros cristãos, pode participar de grupos de estudo, pode ter uma rotina religiosa impressionante e ainda assim estar completamente desconectado da verdadeira transformação espiritual. Porque consumir conteúdo religioso não é a mesma coisa que se submeter ao Espírito Santo. Defender a verdade nas redes sociais não é a mesma coisa que viver a verdade quando ninguém está olhando. Conhecer profecias de cor não é a mesma coisa que permitir que essas profecias transformem o seu caráter. E é exatamente aqui que muitos adventistas se perdem. A gente tem a verdade. A gente sabe das profecias. Conhece os escritos de Ellen White. Entende a mensagem do santuário, do sábado, do juízo investigativo. Mas conhecer essas coisas e ser transformado por elas são duas realidades completamente diferentes. Ellen White advertiu sobre isso de forma muito clara. Ela disse que nos últimos dias haveria um grupo de crentes que teria a forma da piedade, mas negaria o poder dela. Pessoas que defenderiam a doutrina correta, mas viveriam vidas espiritualmente mortas. E o mais assustador é que essas pessoas não perceberiam o próprio estado. Porque elas estariam tão ocupadas defendendo a verdade que esqueceriam de viver a verdade. Deixe isso afundar na sua mente por um momento. É possível estar doutrinariamente correto e espiritualmente perdido. É possível conhecer Ellen White de cor e, ainda assim, viver exatamente do jeito que ela advertiu para não viver. E quando isso acontece, a sinceridade se torna o problema. Porque agora a pessoa está convencida de que está segura. Ela vai à igreja, guarda o sábado, conhece as profecias, defende a mensagem adventista online e acredita que isso é suficiente. Mas Deus não está procurando defensores da verdade. Ele está procurando pessoas transformadas pela verdade. E a diferença entre os dois é enorme. Um defensor da verdade pode viver uma vida cheia de orgulho espiritual, julgamento, frieza emocional, falta de amor genuíno, e ainda assim achar que está do lado certo porque conhece a doutrina correta. Mas alguém transformado pela verdade não apenas conhece. Essa pessoa se parece com Cristo, no jeito de falar, no jeito de tratar os outros, no jeito de lidar com as próprias falhas. E isso não acontece por acidente. Isso acontece quando alguém permite que o Espírito Santo opere profundamente, mesmo quando dói, mesmo quando expõe coisas que a pessoa preferiria não enxergar. Agora pense em como isso se manifesta na prática. Pense em alguém que passa horas assistindo vídeos sobre profecias, horas debatendo doutrinas em grupos de WhatsApp, horas consumindo conteúdo religioso, mas que nunca fica 5 minutos em silêncio diante de Deus, apenas ouvindo. Essa pessoa está ocupada com coisas espirituais, mas não está necessariamente conectada ao Espírito Santo. Porque conexão real exige quietude, exige esvaziamento, exige disposição para ouvir coisas que você não quer ouvir, e a vida moderna tornou isso quase impossível. A gente vive em distração estrutural, nunca completamente presente. Sempre com a mente dividida entre várias coisas ao mesmo tempo. E isso não afeta apenas a produtividade. Isso afeta a capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque Deus não grita, Ele fala em voz mansa e suave. E se você nunca está em silêncio, nunca vai ouvi-lo. Você vai ouvir apenas o barulho da própria mente. E vai chamar isso de convicção espiritual. Mas pode ser apenas eco das próprias crenças, sendo repetidas sem exame. Eu acredito que este é um dos pontos onde muitos de nós falhamos sem perceber. A gente substitui comunhão por consumo, transformação por informação, intimidade com Deus por atividade religiosa. E como tudo isso parece espiritual, a gente não percebe o problema. Até que um dia, a consciência para de incomodar. E isso é um sinal.
Um sinal perigoso. Quando você consegue fazer algo que antes incomodava sua consciência e agora não incomoda mais, algo mudou. E nem sempre essa mudança é boa. Às vezes significa que você está crescendo em maturidade espiritual, mas outras vezes significa que você está endurecendo o coração. E a diferença entre os dois é sutil, muito sutil. Você já percebeu isso acontecendo na sua vida? Algo que antes te incomodava espiritualmente e agora não incomoda mais? Pode ser um hábito, pode ser uma atitude, pode ser a forma como você trata certas pessoas. Se você reconheceu algo assim, deixe um comentário. Eu realmente leio o que vocês escrevem. E muitas vezes essas conversas nos ajudam a enxergar coisas que sozinhos não conseguiríamos ver. Porque o engano espiritual tem uma característica muito específica. Ele é invisível para quem está vivendo nele. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre exame próprio, sobre testar a si mesmo, sobre não confiar no próprio coração. Porque o coração engana. E engana especialmente bem quando a pessoa está convencida de que está certa. Agora vamos aprofundar algo que quase ninguém percebe. Existe um mecanismo psicológico muito específico que transforma a sinceridade em teimosia espiritual. E esse mecanismo funciona assim. O cérebro humano constrói certeza através de repetição, não através de verdade. Através de repetição. Quando você ouve a mesma coisa muitas vezes, especialmente de pessoas que você confia, seu cérebro começa a classificar aquilo como verdade, mesmo que não seja. Isso é ciência básica da cognição humana. E o problema é que isso funciona com qualquer tipo de informação, verdadeira ou falsa, bíblica ou antibíblica. Se você ouve algo repetidamente, em um ambiente que valida aquela crença, seu cérebro vai criar certeza emocional sobre aquilo. E você vai chamar essa certeza emocional de convicção espiritual. Mas pode não ser. Pode ser apenas condicionamento. Pense em como isso acontece na prática. Você cresce em um ambiente religioso onde certas coisas são repetidas constantemente. Certas interpretações bíblicas, certas tradições, certas formas de ver o mundo. E porque todo mundo ao seu redor acredita nas mesmas coisas, aquilo se torna obviamente verdadeiro na sua mente. Você nem questiona. Porque questionar seria estranho. Seria desconfortável. Seria solitário. E o ser humano tem pavor de ficar sozinho em suas crenças. A gente busca validação social instintivamente. Então a pessoa prefere manter uma crença confortável que é validada pelo grupo, do que buscar uma verdade desconfortável que pode isolá-la. E isso não é maldade. Isso é natureza humana. Mas é exatamente por isso que Jesus disse que o caminho é estreito. E poucos são os que o encontram. Porque encontrar esse caminho exige disposição para caminhar sozinho quando necessário. Exige disposição para questionar até mesmo crenças que foram ensinadas por pessoas que você ama e respeita. E isso é extremamente difícil. Especialmente quando você foi ensinado desde criança que questionar é falta de fé. Mas tem uma diferença enorme entre questionar de forma arrogante e examinar de forma humilde. Questionar de forma arrogante é dizer: eu sei mais que todo mundo. Examinar de forma humilde é dizer: eu quero ter certeza de que estou alinhado com a verdade, mesmo que isso me custe conforto. E a Bíblia nunca condena o exame humilde. Pelo contrário, ela ordena. Os bereanos foram elogiados exatamente por isso. Eles ouviam até mesmo o apóstolo Paulo, mas conferiam tudo nas Escrituras, diariamente, para ver se as coisas eram de fato assim. Isso não era falta de fé. Era maturidade espiritual. Mas hoje, em muitos círculos religiosos, se você faz isso, é tratado com desconfiança. Como se examinar as coisas fosse sinal de rebeldia. E isso cria um ambiente perigoso. Um ambiente onde pessoas sinceras podem estar completamente erradas, mas nunca descobrem. Porque ninguém está permitido a questionar. Agora observe como Ellen White descreve esse tipo de situação. Ela diz que muitos cristãos se tornam confiantes em sua própria justiça. Eles têm conhecimento da verdade,
Eles defendem doutrinas corretas. Eles mantêm aparência de fidelidade. Mas o coração não é transformado. E a religião se torna apenas uma forma. Uma casca externa sem vida interna. E o mais assustador é que essas pessoas não percebem. Elas acreditam genuinamente que estão bem. Porque medem espiritualidade por atividade religiosa. Por quanto tempo passam na igreja? Por quantas doutrinas conhecem? Por quantas vezes jejuam ou oram? Mas Jesus nunca mediu espiritualidade dessa forma. Ele olhava para o coração. Ele olhava para os frutos. Ele olhava para como as pessoas tratavam os outros quando ninguém estava vendo. E isso é radicalmente diferente de medir espiritualidade por performance religiosa. Pense em quantas vezes Jesus confrontou pessoas extremamente religiosas. Pessoas que oravam longas orações. Pessoas que jejuavam 2 vezes por semana. Pessoas que conheciam a lei de Moisés de cor. E mesmo assim, Jesus disse: vocês são sepulcros caiados, por fora, bonitos, por dentro, cheios de ossos de mortos. Isso é duro, muito duro, mas é verdade. E a pergunta que cada um de nós precisa fazer é esta: será que isso se aplica a mim? Será que eu estou medindo minha espiritualidade pelas coisas certas? Ou será que estou confiando em aparências, em atividades, em conhecimento doutrinário, sem examinar se meu coração está realmente sendo transformado? Porque transformação real produz frutos específicos, frutos que não podem ser falsificados por muito tempo. Humildade genuína, amor que não é seletivo, paciência com pessoas difíceis, disposição para perdoar mesmo quando dói, honestidade mesmo quando custa caro, bondade que não espera reconhecimento. Esses são frutos do Espírito Santo. E eles não aparecem por esforço próprio. Eles aparecem quando alguém está genuinamente conectado com Cristo. Quando há comunhão real. Quando há rendição diária. Mas a religiosidade falsa pode imitar quase tudo. Pode imitar zelo. Pode imitar devoção. Pode imitar conhecimento. O que ela não consegue imitar por muito tempo é transformação profunda de caráter. E é exatamente aí que o disfarce cai. Agora vamos falar sobre 3 hábitos modernos que endurecem o coração de forma invisível. 3 padrões que desconectam progressivamente a pessoa do Espírito Santo. E o mais perigoso é que eles parecem inofensivos, até normais. O primeiro é a distração estrutural. Nunca estar completamente presente, sempre com a mente dividida. Pense em como isso acontece. Você está lendo a Bíblia, mas o celular está ao lado. Uma notificação chega. Você olha rapidamente. Responde uma mensagem. Volta para a leitura. Mais uma notificação. E no final, você passou meia hora com a Bíblia aberta, mas a mente esteve em 10 lugares diferentes. Isso não é comunhão. É consumo religioso fragmentado. E o cérebro humano não foi feito para funcionar assim. Multitasking é um mito. O que acontece na verdade é troca rápida de atenção. E cada troca tem um custo cognitivo. Um custo que afeta especialmente a capacidade de reflexão profunda. A capacidade de meditar. A capacidade de ouvir Deus. Porque Deus não compete por atenção. Ele não envia notificações. Ele fala no silêncio. E se você nunca está em silêncio, nunca vai ouvi-lo. Eu já me peguei fazendo exatamente isso. Orando com o celular na mão. Lendo textos espirituais enquanto checava mensagens. E chamando isso de devoção. Mas não era. Era apenas ruído disfarçado de espiritualidade. E isso tem um efeito cumulativo. Com o tempo, a pessoa perde a capacidade de atenção profunda. Perde a capacidade de silêncio interior. E sem isso, não há comunhão real. Só atividade religiosa. O segundo hábito é a defesa automática. Rejeitar qualquer verdade que exija mudança pessoal dolorosa. Isso acontece de forma tão sutil que a pessoa nem percebe. Alguém fala algo que confronta um hábito seu. Imediatamente,
Sua mente busca uma justificativa. Busca uma exceção. Busca um motivo para não aplicar aquilo à própria vida. E você faz isso tão rápido que nem reconhece como defesa. Você acha que está sendo sábio, equilibrado, ponderado, mas na verdade está apenas protegendo o próprio conforto. Ellen White fala sobre isso de forma muito direta. Ela diz que muitos ouvem a verdade, reconhecem intelectualmente que é verdade, mas não permitem que essa verdade os transforme. Porque transformação dói. Transformação exige morte do eu. E o ser humano resiste a isso com todas as forças. Então a pessoa desenvolve um sistema sofisticado de defesas espirituais. Ela consegue ouvir um sermão inteiro e aplicar tudo aos outros, nada a si mesma. Ela consegue ler um texto bíblico confrontador e imediatamente pensar em alguém que precisa ouvir aquilo, mas não examinar o próprio coração. E isso é veneno espiritual. Porque cria a ilusão de crescimento sem a realidade da transformação. O terceiro hábito é a religiosidade performática. Manter aparência espiritual enquanto negligencia a comunhão real. Isso está em todo lugar hoje. Pessoas que documentam cada momento de devoção nas redes sociais, que publicam versículos bonitos, que participam de todos os eventos da igreja, mas que no sábado à tarde, sozinhas em casa, não conseguem ficar 10 minutos em oração. Porque toda a espiritualidade estava sendo alimentada por validação externa, não por intimidade com Deus. E quando a plateia some, a motivação desaparece. Jesus advertiu sobre isso de forma muito clara. Ele disse: cuidado para não praticar a justiça de vocês diante dos outros para serem vistos por eles. Porque quando você faz isso, já recebeu sua recompensa, a aprovação humana, e não terá mais nada além disso. Mas o problema é que essa é uma tentação muito real, especialmente em uma era onde tudo é publicado, onde toda experiência precisa ser compartilhada, onde até mesmo os momentos mais íntimos são transformados em conteúdo, e isso corrompe a motivação espiritual de forma muito profunda. Porque quando você ora para ser visto, não está orando para Deus. Está performando para pessoas. Quando você jejua para contar aos outros, não está buscando humilhação própria. Está buscando admiração alheia. E Deus vê isso. Ele conhece as motivações mais escondidas do coração. E Ele não se impressiona com religiosidade vazia, por mais bonita que pareça por fora. Então esses três hábitos trabalham juntos. Distração estrutural impede comunhão profunda. Defesa automática impede transformação real. Religiosidade performática substitui intimidade com Deus por aprovação humana. E a pessoa pode viver anos assim, décadas, mantendo todas as aparências, cumprindo todos os rituais, defendendo todas as doutrinas corretas, mas espiritualmente morta. E o mais assustador é que ela não sabe. Porque sinceridade sem verdade cria convicção forte em bases falsas. E agora chegamos ao ponto mais sério de toda esta conversa. O ponto que foi prometido no início. O sinal específico que revela quando alguém começou a cruzar a linha do não retorno. Esse sinal não é dramático. Não é um colapso moral visível. Não é apostasia declarada. É algo muito mais sutil, muito mais perigoso. É a perda progressiva da capacidade de sentir convicção diante da verdade que contradiz suas crenças. Deixe isso afundar por um momento. Porque isso é exatamente o oposto do que a maioria das pessoas imagina. A maioria pensa que o sinal de endurecimento é quando alguém se torna frio e indiferente, quando para de se importar, quando abandona a fé completamente. Mas não é isso. O verdadeiro endurecimento acontece enquanto a pessoa ainda mantém toda a estrutura religiosa intacta. Ela ainda vai à igreja, ainda defende as doutrinas, ainda participa das atividades, mas perdeu a capacidade de ser corrigida. Perdeu a sensibilidade do Espírito Santo tocando sua consciência. E isso é absolutamente aterrorizante. Porque significa que a pessoa pode estar completamente errada e não conseguir mais perceber.
A Bíblia fala sobre isso de forma muito direta. Em Hebreus capítulo 6, está escrito sobre aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram. E o texto diz algo assustador. Diz que é impossível renová-los outra vez para arrependimento, porque estão crucificando novamente o Filho de Deus e expondo-o à desonra pública. Isso não está falando de pessoas que nunca conheceram a verdade. Está falando de pessoas que conheceram, que experimentaram, que tiveram convicção real, mas que deliberadamente escolheram endurecer o coração contra essa convicção. E chegaram ao ponto onde a capacidade de arrependimento foi perdida. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque a própria pessoa destruiu o instrumento que torna o arrependimento possível. A consciência sensível ao Espírito Santo. Ellen White escreveu extensamente sobre esse processo. Ela disse que ninguém cai repentinamente, que ninguém chega ao ponto de não retorno de uma só vez. É sempre um processo gradual. Pequenas escolhas repetidas, pequenas resistências acumuladas, pequenas verdades rejeitadas, e cada rejeição torna a próxima mais fácil, porque a consciência vai sendo cauterizada, como se fosse marcada com ferro quente, até que perde completamente a sensibilidade, e a pessoa continua funcionando religiosamente, mas espiritualmente morta. Ela ainda pode falar sobre Deus, ainda pode citar versículos, ainda pode ensinar doutrinas, mas não há mais vida, não há mais conexão real. E o mais trágico é que ela não percebe, porque a sinceridade ainda está lá, a convicção ainda está lá, mas foi redirecionada para algo que não é de Deus. E quanto mais sincera ela se torna nisso, mais firmemente estabelecida fica no erro. Então, como alguém sabe se está começando a cruzar essa linha? Como alguém percebe os primeiros sinais desse endurecimento? Existe um teste muito simples, muito prático e muito desconfortável. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você mudou de opinião sobre algo espiritual importante por causa da Bíblia? Quando foi a última vez que você descobriu que estava errado sobre alguma coisa e humildemente corrigiu seu entendimento? Quando foi a última vez que uma verdade bíblica te confrontou de forma tão clara que você não conseguiu fazer nada além de obedecer, mesmo que doesse? Se você não consegue lembrar. Se faz anos desde a última vez. Se toda a sua jornada espiritual tem sido apenas acúmulo de conhecimento sem transformação real. Esse é o sinal. Não é que você parou de aprender coisas novas. É que você parou de ser transformado pelas coisas que já sabe. E isso é mortal. Porque significa que a verdade está sendo armazenada na mente, mas não está alcançando o coração. Está sendo defendida com as palavras, mas não está governando as escolhas. E esse é exatamente o estado espiritual que Jesus condenou nos fariseus. Eles conheciam as Escrituras melhor do que qualquer outro grupo. Eles eram os guardiões da verdade, os defensores da lei, os mais sinceros em sua religiosidade. Mas quando a verdade encarnada apareceu diante deles, eles não conseguiram reconhecê-la. Porque suas mentes estavam fechadas, seus corações estavam endurecidos, e sua sinceridade os tornou completamente inabaláveis no erro. Eles crucificaram o Messias que diziam estar esperando, e fizeram isso em nome de Deus, com convicção absoluta de que estavam defendendo a verdade. Isso deveria nos aterrorizar, porque mostra que é perfeitamente possível estar completamente dedicado à religião e completamente desconectado de Deus ao mesmo tempo. É possível defender a verdade com unhas e dentes enquanto rejeita a própria fonte da verdade. É possível ser sincero até a morte e estar absolutamente errado. E o único antídoto para isso é humildade constante, disposição diária de examinar o próprio coração sem defesas. Coragem de permitir que o Espírito Santo exponha áreas que precisam ser transformadas, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Porque dor espiritual é sinal de vida.
Quando você para de sentir convicção diante do pecado, isso não é maturidade, é endurecimento. Quando você para de se sentir desconfortável com verdades que exigem mudança, isso não é estabilidade, é morte espiritual. E precisa ser reconhecido enquanto ainda há tempo, enquanto a consciência ainda está sensível, enquanto o Espírito Santo ainda está operando. Porque existe um momento onde a porta se fecha, não porque Deus a fecha, mas porque a pessoa destruiu a própria capacidade de atravessá-la. E ninguém quer chegar nesse ponto. Ninguém planeja isso. Mas acontece, através de pequenas escolhas que parecem insignificantes no momento, através de verdades ignoradas que pareciam menores, através de convicções rejeitadas que pareciam exageradas, até que um dia a pessoa acorda espiritualmente morta e nem percebe, porque ainda mantém toda a aparência de vida. Então, o que fazemos com isso? Como alguém se protege desse perigo real? Existe esperança para quem reconhece os sinais? E a resposta é: sim. Enquanto você ainda consegue sentir o peso desta mensagem, há esperança. Enquanto ainda existe desconforto dentro de você ao ouvir essas palavras, a porta não se fechou. Porque esse desconforto é a evidência de que o Espírito Santo ainda está operando. Ainda está tocando sua consciência. Ainda está chamando você de volta. E a sinceridade pode ser redirecionada. Pode ser trazida de volta para o caminho da verdade. Mas isso exige algo radical. Exige morte do orgulho espiritual. Morte da necessidade de estar sempre certo. Morte da defesa automática que protege o ego em vez de buscar a verdade. E isso não é fácil. Na verdade, é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer, porque vai contra todo o instinto natural. Mas é absolutamente necessário, porque sem humildade genuína, não há crescimento espiritual real. Sem disposição de ser corrigido, não há transformação. Sem vulnerabilidade diante de Deus, não há intimidade. E Jesus deixou isso muito claro quando disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é apenas abrir mão de prazeres, é abrir mão da necessidade de estar certo, da necessidade de proteger a própria imagem, da necessidade de validação constante, e isso precisa acontecer diariamente, não uma vez, não em um momento dramático de conversão, mas todos os dias, em cada pequena escolha, em cada pequena correção que a palavra traz, em cada momento onde o orgulho tenta se levantar e defender posições que precisam ser abandonadas. Então deixe eu ser muito prático aqui. Se você reconheceu algo de si mesmo nesta mensagem, se alguma parte tocou fundo e incomodou, não ignore isso. Não tente racionalizar. Não busque conforto em pensamentos como: isso não se aplica a mim, eu sou diferente. Porque esse é exatamente o mecanismo de defesa que estamos falando. Em vez disso, faça algo radical. Vá para um lugar onde você possa estar completamente sozinho com Deus, sem distrações, sem celular, sem nada que possa te tirar desse momento. E ore de forma brutalmente honesta. Peça para Deus revelar áreas do seu coração que você tem defendido em vez de examinar. Verdades que você tem evitado porque exigem mudança dolorosa. Hábitos que você tem justificado em vez de abandonar. E então, fique em silêncio e deixe o Espírito Santo trabalhar, porque ele vai expor coisas, vai trazer à tona áreas que você tem escondido até de si mesmo. E isso vai doer, mas é uma dor necessária. É a dor que leva à cura. É a dor que quebra o coração endurecido e permite que a graça de Deus entre. E quando você passar por isso, quando realmente permitir que Deus examine as áreas mais profundas da sua vida, algo vai mudar. Você vai começar a perceber padrões que antes eram invisíveis. Vai reconhecer mecanismos de auto-engano que operavam silenciosamente. Vai entender por que certas verdades sempre geraram resistência imediata. E então, o próximo passo
é agir sobre o que foi revelado. Porque reconhecer o problema não é o mesmo que resolvê-lo. Sentir convicção não é o mesmo que se arrepender. E arrependimento verdadeiro sempre resulta em mudança concreta. Então, se Deus mostrou que você tem substituído comunhão real por consumo religioso, mude sua rotina. Desligue as telas. Abra a Bíblia. E fique ali até que algo genuíno aconteça entre você e Deus. Se Ele mostrou que você tem defendido posições por orgulho em vez de amor pela verdade, solte essas posições. Admita que pode ter estado errado e busque a verdade com coração aberto, mesmo que isso signifique mudar completamente de direção. Se Ele mostrou que você tem vivido uma vida espiritualmente performática, pare de tentar impressionar os outros. Pare de medir sua espiritualidade pela aprovação externa e comece a viver para uma audiência de um, porque no final é só isso que importa. Não importa quantas pessoas acharam que você era espiritual. Não importa quantas doutrinas você conseguia defender. Não importa quantos anos você frequentou a igreja. A única pergunta que vai importar é: você realmente conhecia a Jesus? Você realmente permitiu que Ele transformasse seu coração? Você realmente viveu na verdade ou apenas defendeu a verdade? E essa pergunta precisa ser respondida agora. Não no futuro. Não quando as circunstâncias ficarem mais favoráveis, agora. Porque ninguém sabe quanto tempo ainda temos. Ninguém sabe quando a porta da graça vai se fechar. E eu sei que isso soa alarmista para alguns. Eu sei que muitos preferem mensagens mais confortáveis. Mas prefiro te alarmar agora e te ver salvo depois, do que te acalmar agora e te perder para sempre. Porque o amor verdadeiro não esconde perigos. O amor verdadeiro avisa, mesmo quando o aviso é desconfortável. Mesmo quando as pessoas não querem ouvir. E se você chegou até aqui nesta mensagem, eu acredito que Deus está fazendo algo no seu coração. Eu acredito que Ele está te chamando para algo mais profundo, algo mais real, algo que vai além de religiosidade externa e te leva para um relacionamento genuíno com Cristo. Mas isso vai exigir coragem. Vai exigir disposição de abandonar tudo o que não é essencial. Vai exigir humildade para admitir onde você tem errado. E vai exigir perseverança para continuar mesmo quando tudo dentro de você quiser voltar para o conforto do conhecido. Agora, eu quero te oferecer algo prático que pode te ajudar nessa jornada. Algo que eu desenvolvi exatamente para pessoas que reconhecem que precisam de uma transformação real, mas não sabem por onde começar. É um livro chamado Selado ou Perdido. E não é apenas mais um livro religioso cheio de teoria. É um plano de 30 dias de restauração espiritual. 30 dias onde você vai examinar, de forma honesta e prática, as áreas da sua vida que determinam se você está realmente preparado para o que vem. Cada dia traz um diagnóstico específico, uma área concreta para examinar, um hábito para avaliar, uma verdade para aplicar. E no final desses 30 dias, você vai ter clareza sobre onde realmente está espiritualmente. Não baseado em sentimentos, não baseado em aparências, mas baseado em evidências concretas da sua vida diária. Porque preparação espiritual não é abstrata. Ela se manifesta em escolhas reais, em hábitos reais, em mudanças reais, e este livro te ajuda a identificar exatamente o que precisa mudar. Além disso, ao adquirir este material, você também está apoiando este trabalho. Você está tornando possível que mensagens como esta continuem alcançando pessoas que precisam desesperadamente ouvi-las. Porque fazer conteúdo que confronta, que desafia, que vai contra a corrente, não é fácil, não é popular e não é financeiramente recompensador na maioria das vezes. Mas é necessário. E quando você investe neste material, você está dizendo: eu valorizo verdade acima de conforto. Eu valorizo transformação acima de entretenimento religioso. E eu quero fazer parte de um movimento que está chamando pessoas de volta para a verdade genuína. O link está na descrição. E eu realmente encorajo você
a não deixar este momento passar. Porque este momento de convicção que você está sentindo agora, ele não dura para sempre. A porta está aberta hoje. O Espírito Santo está operando hoje. Mas amanhã pode ser diferente. Amanhã, as distrações voltam. A vida continua. E aquela convicção profunda que você sentiu pode começar a desaparecer. Então haja enquanto ainda existe urgência no seu coração. Enquanto ainda existe desejo de mudança. Enquanto a porta ainda está aberta. E se você não puder ou não quiser adquirir o livro agora, tudo bem, mas não ignore a mensagem central. Não deixe que este momento passe sem fazer algo concreto. Vá para Deus em oração. Examine sua vida honestamente e comece a fazer as mudanças que Ele está te mostrando que precisam ser feitas. Porque no final, o que importa não é quantas mensagens você ouviu. O que importa é o que você fez com elas. E eu também quero te pedir algo. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, deixe um comentário. Pode ser apenas uma palavra. Pode ser uma frase. Pode ser um testemunho completo. Não importa. Mas deixe algo. Porque quando você externaliza o que Deus está fazendo no seu coração, isso fortalece a convicção. E além disso, seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para ter coragem de dar o próximo passo. Nós estamos todos nesta jornada juntos. Todos lutando contra os mesmos enganos. Todos enfrentando as mesmas tentações de nos acomodar espiritualmente. E quando compartilhamos nossas lutas e vitórias, fortalecemos uns aos outros. Então não tenha vergonha. Não sinta que precisa parecer perfeito. Seja honesto e deixe sua voz ser ouvida. Agora, antes de encerrar, eu quero voltar ao ponto onde começamos. A sinceridade que Deus rejeita versus a sinceridade que Ele aceita. E a diferença não está na intensidade. Não está na emoção. Não está no quanto você acredita naquilo que está fazendo. A diferença está na humildade. Na disposição de ser corrigido. Na abertura para examinar suas próprias crenças e práticas à luz da Escritura, mesmo quando isso dói. Paulo era sincero quando perseguia cristãos. Mas quando Jesus o confrontou no caminho de Damasco, ele não defendeu suas ações. Não tentou justificar. Não disse, mas eu estava fazendo isso com boas intenções. Ele simplesmente perguntou, Senhor, que queres que eu faça? E essa é a pergunta que define tudo. Não, como posso defender o que já acredito? Mas, o que tu queres que eu faça? Mesmo que isso signifique mudar completamente. Mesmo que isso signifique admitir que estava errado. Mesmo que isso signifique abandonar posições que defendi por anos. Porque no final, não é sobre estar certo. É sobre estar com Cristo. E se Cristo te mostrar que você precisa mudar de direção, a única resposta apropriada é: sim, Senhor. Então deixe eu encerrar com uma última pergunta. Uma pergunta que você precisa responder sozinho, no silêncio do seu coração. Você está disposto a permitir que Deus examine áreas que você tem protegido? Você está disposto a soltar verdades confortáveis que não são verdadeiramente bíblicas? Você está disposto a mudar hábitos que têm endurecido seu coração sem você perceber? Porque se a resposta for sim, então há esperança. Há um caminho de volta. Há restauração disponível. Mas se a resposta for não, se houver resistência imediata, então preste atenção. Porque essa resistência pode ser o sinal exato que estamos falando. O sinal de que o coração começou a endurecer. E se for esse o caso, então a única coisa que pode salvá-lo é um clamor desesperado por misericórdia. Um reconhecimento honesto. Deus, eu não quero estar aberto, mas eu preciso estar. Muda meu coração. Quebra minha resistência. Me torna humilde novamente. E Deus vai responder essa oração. Porque Ele não rejeita ninguém que clama genuinamente por ajuda. Ninguém que reconhece sua necessidade. Ninguém que admite que não consegue fazer isso sozinho. Então que Deus nos mantenha sinceros. Mas sinceros na verdade. Que Ele nos mantenha convictos.
mas convictos no que realmente importa. E que Ele nos mantenha humildes o suficiente para continuar crescendo, continuar mudando, continuar nos tornando mais parecidos com Cristo a cada dia, até que finalmente o vejamos face a face. E naquele dia, que possamos ouvir as palavras que todo o coração anseia: bem está, servo bom e fiel. Que Deus abençoe você nesta jornada.